Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Lélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPD, estamos no terceiro trimestre do ano de 2025, e o título desse trimestre é a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, uma base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E hoje vamos estudar a lição de número 9, uma igreja que se arrisca. O texto A nos diz: mas ele estando cheio do Espírito Santo, perdão, vou começar de novo. Mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7, 55. A verdade prática nos diz: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. E aqui nós vamos ler alguns textos também da semana, porque, mais uma vez, como fizemos em algumas lições anteriores, achamos esses textos bastante importantes para o nosso aprendizado. O primeiro deles, que é o texto de segunda-feira, é vivendo em um mundo hostil, Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O segundo texto que nós vamos ler é o de terça-feira, que se encontra em Atos 20, 24, que diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse texto é nada a temer na pregação do Evangelho. O de quarta-feira, que é Atos 6:10, capacitado com sabedoria para o confronto, e o de quinta, que é Atos 6, 11 a 13, caluniados e difamados pelos opositores, está dentro da leitura bíblica em classe que vamos fazer a seguir. Agora vamos para o texto de sexta-feira, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo 10, texto bastante conhecido, que nos diz: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o texto de sábado é muito emblemático, porque a história aqui, eu acredito até que ele esteja aqui, deixa eu ver aqui, se ele estiver na leitura bíblica em classe, eu nem lerei ele. Não, para a leitura bíblica em classe, aqui como título é Morrendo e Perdoando pela Fé. Então vamos à leitura bíblica em classe, que vai abarcar esses três textos aqui que nós não lemos da leitura bíblica diária. Atos 6, do 8 a 15, e Atos 7, do 54 a 60. Logicamente, todos os irmãos sabem que esse pedaço aqui, essa passagem do livro de Atos, conta a história do diácono Estevão. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sereneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Exitaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Agora, Atos 7. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas eles estão cheios do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando a cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então vamos para a nossa introdução. Só pedir licença para tomar um copinho d'água, parece que minha garganta ficou meio seca. Sempre eu tomo no final, né? Mas agora eu vou ter que tomar no início, para me ajudar um pouco a falar. A introdução da lição nos diz: na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Atos 6, de 1 a 7, estudamos isso na lição passada. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja cristã. Quando a Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento as palavras de Jesus de que a Igreja seria testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8.1 marca nisso daquilo que foi anunciado em Atos 1.8. Pastor, o que está em Atos 8.1? Eu marquei vários textos para ler hoje aqui. Eu vou ler alguns deles durante a lição, além daqueles que já lemos anteriormente, né? Mas esse aqui eu não marquei. Atos 8.1 diz: E também Saulo consentia na morte dele, morte de Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Não preciso ler Atos 1.8, ele mesmo já citou e podemos citar. Quando o Senhor Jesus estava se despedindo dos seus apóstolos antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos, na verdade não estavam só os apóstolos, eram cerca de 120 pessoas, depois foram para Pentecostes, talvez nesse momento cerca de 500 pessoas, ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A ideia deveria ser concomitantemente. Não é, alcança primeiro Jerusalém, quando tudo tiver alcançado, agora vamos para a Judéia, quando acabar a Judéia, vamos para a Samaria, e quando acabar isso tudo, nós vamos para o restante do mundo. Não, é para pregar em Jerusalém, era para pregar na Judéia, era para pregar em Samaria, e também tentar alcançar o mundo, logicamente, que é os confins da terra. Isso levaria tempo, não seria de uma hora para outra, e basicamente começou de uma forma mais organizada com Saulo de Tarso, né, sendo chamado junto com Barnabé para essa obra, e começou as viagens missionárias. Quando eu digo basicamente organizado, porque antes Filipe já tinha alcançado o eunuco da rainha de Candace, e então havia chegado o evangelho na África através daquele homem, mas havia toda uma situação que precisava ser colocada de forma organizada, e aí começou missões transculturais na igreja, mas não é o assunto de hoje. Aqui o assunto é a perseguição, aqui o assunto é o que aconteceu com esse homem chamado Estevão. Eu vou ler outro texto que está fora do texto marcado, mas falando sobre Estevão, eu vejo ele encaixado nesse texto que eu vou ler agora para os irmãos, que é a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quando Paulo, falando a Timóteo, diz para ele: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então vamos ver essas duas características de Estevão. Uma nós vimos semana passada, e para ser diácono tinha que ter uma boa reputação, não tem do que se envergonhar. E nesta, durante o estudo da lição, nós vamos ver que maneja bem a palavra da verdade. Porque quando Estevão foi preso, injustamente, com falsidade, como vamos ver no transcorrer da lição, e foi chamado a fazer a sua defesa,
ele fez um sermão expositivo maravilhoso, mostrando todo o seu conhecimento da Bíblia e aplicando ela com uma exegese correta, uma hermenêutica correta, mostrando através da Bíblia que Jesus Cristo era o Messias enviado a Israel. Então vamos aqui para as nossas divisões aqui. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aprendendo com Estevão, é a primeira subdivisão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja, e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firme, mesmo que signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Tem uma história que me parece ser real. Eu li alguns livros, foi em algum desses livros que eu li, eu não sei se foi daquele livro daquela época, mas houve uma época que houve uma guerra fria. Muita gente hoje, mais nova, não conhece isso, não conviveram com isso. Que foi depois da Primeira Grande Guerra Mundial. Pastor, sobreviveu depois? Não, eu nasci em 64, e aí veio uma época depois. Mas lá, depois da guerra, houve uma guerra entre os Estados Unidos, uma guerra fria, que vão ter bomba e tal, e a antiga União Soviética. Então, isso eu vivi porque, quando nasci em 64, depois nos anos posteriores, a União Soviética ainda existia e era o lado comunista do mundo, socialista comunista. Então, lá se atacava a igreja. Aqueles pessoas que criaram o socialismo lá falavam que a religião era o ópio do povo. Se não me engano, isso era falado na China de Mao Tse-tung. Então, procuravam que as pessoas não pudessem ser cristãos. Então, tem uma história contada que, em determinado momento, entrou um oficial com soldados russos, soviéticos, em uma igreja secreta, as igrejas que se reuniam secretamente nos subterrâneos. E chegando lá, falaram, quem é verdadeiramente crente? Vamos dizer assim, os crentes ficam do lado direito, e os que estão aqui só visitando, vieram aqui, não são cristãos, ficam do lado esquerdo. Então, o que se deu a ideia? É que aqueles que fossem cristãos, ficassem do lado direito, ou seriam mortos, ou seriam presos, alguma coisa acontecer com eles, que dissessem que não, seriam liberados. Então, muitos ali que eram cristãos foram para o lado esquerdo, porque não queriam se comprometer, queriam se libertar. Mas, na verdade, aquele homem era também um cristão, ele estava no exército, mas ele era um cristão, e ele deu parabéns àqueles da direita, que foram poucos, que permaneceram na sua fé, e censurou aqueles da esquerda. Então, eu falei isso para começar a falar aqui deste final, que ele diz, eu vou ler a última frase, eu estou sempre lendo a última frase, Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja, o cristão individualmente ou a igreja como um todo, devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Então ele começa falando no ponto, e eu quero destacar isso também, da apologética, que nós aprendemos um trimestre sobre apologética, aí, um pouco tempo atrás, acho que foi 2 trimestres atrás, acho que foi o primeiro trimestre desse ano. Muito importante, a defesa da fé. Eu tenho que saber em quem tenho crido e saber que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu tenho que ficar com aquilo que eu aprendi. Então, a fé cristã. Eu não estou falando, e não quero colocar aqui, esses grandes debates que estão acontecendo na internet, nos podcasts, nos debates arminianos contra calvinistas. Ambos são cristãos, ambos creem que Jesus Cristo é o Salvador, ambos creem que vão para o céu, mas ficam debatendo, querendo ganhar um debate teológico. Não é isso que eu estou dizendo, de defender a fé. Também aos pré-milenistas, pós-milenistas, da mesma forma.
Todo mundo crê que Jesus voltará de alguma forma, em 2 vezes, e uma vez só, mas creem que Jesus voltará, a igreja vai estar com ele para sempre, não vai reinar com Cristo, enfim. Mas tem alguma diferença e ficam debatendo. Não é essa a defesa da fé. A defesa da fé que eu estou falando é quando você for questionado por alguém que não crê na palavra de Deus. Aquele que não crê, não tem este livro como única regra de fé e prática, e vem questionar a tua fé, o teu conhecimento em Cristo, questionam se Jesus é Deus, questionam a Trindade, questionam uma série de coisas. Para esses, nós temos que estar preparados para fazer a defesa da nossa fé. Sempre mostrando a razão, como diz, eu acho que Paulo, né? Saber responder a todos com mansidão, mostrando a razão da nossa fé. Não é briga, não é contenda, não é atrito, apenas mostrando biblicamente o que nós cremos. E ele diz aqui no meio desta questão, que foi o caso que aconteceu com Estevão, não bastou defender a fé. E eu falei na introdução, daqui a pouco vai ser tocado especificamente no ponto, onde ele faz um sermão expositivo, demonstrando para aquelas pessoas o que ele cria. Ele foi acusado falsamente de blasfemar contra a lei, contra Moisés, uma série de coisas, e ele foi mostrando na Bíblia, começou lá de Abraão, veio até Salomão, falando que tudo aquilo apontava para Jesus. Então, ele demonstrou a razão da sua fé. Mas, não obstante isso, ele padeceu. Então, muitas vezes, e por isso nós estamos aprendendo com Estevão, a primeira coisa a aprender com Estevão é que você tem que estar pronto a defender a sua fé. Não pode gaguejar, não pode ficar em dúvida, não pode ficar pensando. Né? Me lembro que é uma coisa assim, parece até piada, né? Mas é interessante falar sobre isso. Lá no seminário, um certo professor, não vou falar o nome dele, dava aula de evangelismo para nós, e ele tinha um método até interessante. Então, ele dividia a turma em grupos, né? Não me lembro quantos grupos, né? Dependendo do aluno, e ali o grupo marcava para que um fizesse o papel do evangelista e o outro passasse o papel de não crente. Mas não era que grupo com grupo, não era o evangelista do meu grupo que ia debater com o que faria o papel do não crente do meu grupo, mas seria o evangelista do meu grupo contra o do outro e assim trocando os grupos. E em determinado momento, uma pessoa que fez o papel de ímpio num daqueles grupos chegou para o outro que fazia o papel de crente e falou assim: eu só vou na tua igreja se você for no baile comigo. Né? Naquele tempo, hoje o pessoal já chama outra coisa, balada, sei lá o que chama hoje, tem outros nomes. Naquela época era baile. E o crente titubeou, não sabia o que responder. Lógico que aquilo era apenas um estágio, uma experiência para nós aprendermos lá no mundo real quando sai isso não. Mas quando eu vou lá entregar um folheto, fazer uma livro, falar de Jesus, eu tenho que estar pronto, se for questionar a minha fé, saber responder corretamente. E não cair numa ideia dessa. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Estevão é saber defender a fé. E para saber defender a fé tem que manejar bem a palavra da verdade, como lemos lá em Timóteo. E a segunda, que isso pode levar à privação de liberdade ou até mesmo à morte. No Brasil, está difícil que isso aconteça. Ainda não chegou a esse nível e esperamos e oramos que não aconteça. Mas nos países muçulmanos, nos países comunistas, socialistas, nos países na Índia, que tem a religião dela lá própria, hinduísmo, em alguns países onde há o budismo, existe a perseguição. O sujeito se converter daquela região para Cristo, ele passa a ser perseguido até pela sua própria família. Então, e às vezes algum deles perdem a liberdade e até outros são mortos, como nós temos notícias, especialmente pelas portas abertas. Vamos aqui para o segundo subdivisão deste ponto. A fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamados judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel.
Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Aí ele cita o versículo 9 que lemos aqui. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamados libertos, algumas traduções falam libertinos, né? E dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, que disputavam com Estevão. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo, no versículo 8. É interessante observar que o verbo grego aqui usado, anisteme, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Vamos ler aqui, Marcos 14, esse outro texto que eu não marquei, vou ter que puxar aqui na Bíblia agora, a gente acha rapidinho aqui, né? 14, 57. Vamos lá. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo. Então, o mesmo verbo usado para esse momento aqui, que se levantaram contra Estevão, Marcos usou para falar quando se levantaram contra o próprio Cristo. Naturalmente, Cristo já foi atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia em seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante foi motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao ver as suas sinagogas esvaziadas, por motivo das pessoas se renderam ao evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá a sua fé contestada. Antes de falar sobre esse ponto, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Hoje, com o advento das redes sociais, da internet, e aí tem uma cultura que eles chamam de cancelamento, né? E tal coisa e tal, seguidores, engajamento, blá, blá, blá. Então, muita gente hoje se acha perseguida porque as pessoas o contradizem. Veja bem, eu vou voltar à última frase. Pastor, só sempre está na última frase. Talvez seja porque ela seja bastante relevante. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. O que é uma igreja bíblica, pastor? É uma igreja que lá no seu estatuto está escrito bíblica. Lá na sua fachada tem uma Bíblia desenhada? Não. Até ser que sim, louvado seja Deus. Mas é uma igreja que vive o Evangelho da palavra. A igreja vive o Evangelho. Uma igreja que ora, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que discipula, uma igreja que, como já estudamos não aqui na lição de Ananias e Safira, não compactua com a mentira e, consequentemente, com o erro e, consequentemente, com o pecado. Essa é uma igreja bíblica. Hoje nós temos igrejas inclusivas. Querem incluir pessoas que estão cometendo atos que a Bíblia condena, que a Bíblia diz que aqueles que cometerem esses atos e não se arrependerem, porque quando a Bíblia diz, por exemplo, mentirosos, vamos polemizar aqui, mentirosos não entrarão no reino dos céus. É aquele que pratica mentira, foi alertado pela palavra de Deus que não deve mentir e não consegue parar de mentir. Ele continua mentindo e dá desculpa, eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu nasci assim. Não. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, a Escritura se fez novo. Não obstante a gente estar nesse mundo, ser desse mundo, ser pecador, não posso ficar atrás de uma situação em que eu dê desculpa para todos os erros que eu cometo. Não. Possivelmente, qualquer um de nós pode errar. Pastor, obreiro, qualquer um. Mas não pode permanecer no erro e não pode justificar o seu erro. Pecado será perdoado se for confessado. Bom, esse preâmbulo para falar sobre a igreja bíblica.
ela estará sob ataque. Porque o mundo já no maligno. É o que diz a palavra. Então, se a igreja entrar como inclusiva, começar a dizer não, você fazer esse tipo de... comete esse tipo de atitude, né, esse ato que você faz, a Bíblia condena, mas não é bem assim. Inclusive, alguns ditos teólogos, pastores, estou falando isso, meu amado irmão, porque você um dia pode ver esse vídeo no YouTube, estou gravando aqui, sempre falo que meu objetivo maior são os membros da minha igreja que estão doentes, ou que por um motivo de trabalho ou estudo não podem ir àquela aula específica da escola dominical, porque a aula presencial está lá, tá? Será estudada, os irmãos poderão estar na igreja, fazer as suas perguntas, serão respondidas, enfim, discutir o assunto. Mas algum não pode, doente, ou cuidando de alguém que está doente, ou estão trabalhando naquele dia de escala, ou, enfim, algum problema que o fazem não estar na escola bíblica. Então, para eles, mas outras pessoas poderão ver o vídeo. Então, veja bem, meu marido. Mas você sabe que na internet tem gente aí dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, que era isso que nós íamos falar. Olha, a Bíblia tem que ser reescrita. A Bíblia condena aquele tal pecado, mas hoje, no meio da sociedade do século XXI, este tipo de prática que a pessoa tem é natural, é normal. Então, aquilo que a Bíblia condena, a gente tem que tirar da Bíblia. Não. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que é uma igreja bíblica? Vemos que no ponto anterior, o que a gente aprendeu com Estevão? Defender a fé cristã. Defender a Bíblia Sagrada. Defender a palavra de Deus. A igreja bíblica faz isso. Esse grupo aqui eram judeus, explicamos na semana passada. Aliás, na outra semana passada, não, semana retrasada, que falava sobre. Não, foi semana passada mesmo, a questão do diabo. Que havia um grupo de judeus que não voltou na época do cativeiro babilônico e ficou disperso entre as nações. Esses eram os judeus que muitas vezes nem falavam hebraico, e às vezes eles tinham até uma sinagoga própria. Eles não... Havia um certo conflito entre os judeus, que voltaram do cativeiro e ficaram ali, passaram por todos os problemas que houve, especialmente no período interbíblico, e estavam firmes ali, falando hebraico, guardando a lei. Esses outros tinham essa dificuldade. Então, mas esse pessoal dessa sinagoga se voltou contra Estevão. Aí ele diz aqui um ponto que ele foi até comentado naquela outra lição sobre perseguição lá atrás, quando proibiram Pedro e João de falar, de pregar a palavra, e disseram, como podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Contra a igreja, começou com 120, no dia de Pentecostes, primeira conversão 3.000, segunda conversão 5.000. A Bíblia diz que ia crescendo, que os sacerdotes iam aceitando a Cristo. Havia sacerdotes que aceitavam a Cristo. Aquele judaísmo farisaico, aquele judaísmo que pregava uma coisa, mas vivia outra, estava decaindo. E esses homens estavam sendo prejudicados. Então, o que eles podiam fazer contra alguém que estava pregando a palavra e Deus estava usando ele para fazer milagres e prodígios? Acho que a lição mesmo vai comentar que na Atos Apóstolos você mostra os apóstolos, inclusive Paulo, dizendo que eles fizeram milagres e prodígios. Mas o outro personagem que fala que fazia milagres e prodígios além de Paulo é Estevão. Eu creio que até os outros fizeram também, mas relatado só está Estevão. Então ele pregava, tinha a unção do Espírito Santo, falava com ousadia, e ainda Deus usava ele para operar milagre, porque a Bíblia diz, esses sinais seguirão os que crerem. Isso aconteceu na vida também de Estevão. Vamos seguir aqui para o ponto, subdivisão 3. Nós já vimos aqui, aprendendo com Estevão e a fé cristã, a fé da igreja bíblica, sob ataque. A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção, é o vocábulo
tel, traduzido aqui como disputavam. Nós vimos lá o levantaram. O que levantaram, que Marcos usa com falso testemunho contra Cristo, também esses que levantaram contra ele. E agora disputavam. E disputavam com Estevão. Veremos o versículo 9. Os léxicos ou dicionários de grego-português observam que esse termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Então aqui nós temos duas maneiras de pensar aqui. Ele fala, para ver um bate-boca. E aí eu coloco exatamente o que colocamos lá na questão de defender a fé. Não pode ser um bate-boca, porque esse bate-boca pode partir até para ofensas pessoais. Tá? Quando eu estou falando com uma pessoa, eu vou citar algumas coisas aqui, quero que os irmãos entendam, porque estudamos isso na apologética. Na minha concepção de ver, na maioria dos apologistas brasileiros, por exemplo, há um grupo chamado Adventistas do Sétimo Dia. Perfeito? Aparentemente parecem ser evangélicos, protestantes e tudo bonitinho como as demais igrejas o são. Mas eu e muitos apologetas brasileiros, apologetas, quando digo a nossa denominação, a própria Assembleia de Deus, considera eles hereges, por causa de algumas doutrinas que eles defendem que não são ortodoxas. Certa vez, apareceram uns jovens aqui na porta da minha casa, deste grupo religioso. De dia, minha esposa na época não trabalhava, eu estava no meu trabalho, e falando lá do entendimento deles lá. Eu até acho assim, esse deveria ser o correto, se eles fossem sérios como nós somos. Se eu chegar, entregar um folheto a alguém, e a pessoa disser, eu sou presbiteriano, sou batista, sou Nova Vida, sou Assembleia de Deus, sou Eliano, sou Maranata, enfim, sou universal, digo, meu irmão, Deus te abençoe, continue firme na presença do Senhor, vou estar orando pelo irmão em Cristo, ok? Fala para ele Jesus. Essa turma, ele diz que são igual a nós, mas eles querem evangelizar a nós. Se eles pegarem um batista, um metodista, todas essas pessoas que eu falei, ou outra denominação, eles vão tentar convencê-las a ideia dele de guardar o sábado, o juízo investigativo, Jesus é Miguel Arcanjo encarnado e outras coisas mais que estão contrárias à ortodoxia bíblica. Ponto. Então, assim, essas moças vieram aqui, fizeram uma job, batendo de porta em porta, e vieram aqui também, fizeram alguns questionamentos. Minha esposa, vocês poderiam voltar aí outro dia, que meu esposo estiver em casa, e marcamos uma segunda-feira, que naquela época era o dia que eu tinha mais tranquilidade, e vieram, e ficamos aqui, o líder deles lá, e mais alguns jovens, minha esposa e minhas filhas eram adolescentes, conversando sobre a palavra de Deus. Eu demonstrando biblicamente qual é o meu pensamento. Não é bate-boca. Bate-boca é dizer, tu é herege, tu também e vai. Tu é isso. E às vezes acontece aí na internet, cuidado com isso. Ele diz aqui, eles queriam, no caso, esse pessoal da sinagoga, sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. E é assim que as seitas fazem. Tem um grupo de testemunhas de Jeová que bate na tua porta, ele vai no sistema de perguntas e respostas, tentando te enrolar para chegar onde eles querem. E tantos outros grupos. Aí nós falamos lá no primeiro ponto. Apologética, defesa da fé, conhecimento da palavra, entendimento do que é a Bíblia, para poder responder com sabedoria, com mansidão, àqueles que precisam. Aí eu digo uma coisa para você, meu amado irmão. Eles
estão bem treinados, qualquer seita, e bem preparados. A ideia é errada, o pensamento é errado, é fora da Bíblia, mas eles têm os seus argumentos bem colocados, bem ali, inclusive até estudam qual será a tua resposta, para poder já, quando tu responder, já contrapor aquela resposta com algo diferente, muitas vezes te induzindo ao erro. E por que o pastor está falando isso? Porque você tem que estar preparado. Primeiro, biblicamente, ter a sabedoria do alto e ser cheio do Espírito Santo, para poder combater, no bom sentido, as heresias, os pensamentos ruins que vierem contra isso, a disputa com Estevão. Este é o ponto que nós estamos vendo. E como ele termina aqui falando da narrativa, agora ele fala a falsa narrativa. Vamos lá. Essa lição, normalmente as lições têm 3 pontos, 2 pontos, esse trimestre está assim, mas nessa lição ele botou 4 subdivisões no ponto 1 e depois apenas 2 nos outros. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Foi? 7:12? Jesus foi acusado de enganar o povo, pastor. Meu marido, você vê. Se te acusar de uma coisa falsa referente ao Evangelho, se tu fez coisa errada, não, meu marido, aí tu tem que pagar mesmo. Mas tu não fez nada errado, está só pregando Jesus. Jesus também foi acontecido com ele. E havia grande murmuração entre a multidão, dizendo, a respeito dele, e diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Então, isso foi falar sobre Jesus. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Mateus 28:3, essa narrativa você sabe que eles pagaram os soldados para falarem isso, né? O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. Eu acho que foi lá em Éfeso, vamos lá, tenho quase certeza que foi em Éfeso. Atos 17, versículo 7. Não foi em Éfeso, não. Acho que foi em Tessalônica, vamos lá. Tessalônica. E os quais Jasão recolheu, todos eles procedem contra o decreto de César, dizendo que é outro rei, Jesus. Foi realmente lá em Tessalônica que isto aconteceu. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, acusavam de pregar deuses estranhos, em Atos 17:18. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas, que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-lo. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Aí ele faz uma pergunta, isso é muito genérico, cada um vai entender, você vai ver o vídeo, você pode ver algumas falsas. Eu posso chegar aqui e falar algumas falsas narrativas. Testemunho de Jeová chega para a tua porta e diz que você crê em 3 deuses. É trindade, é 3 deuses. Você é politeísta, você crê em 3 deuses. O meu testemunho de Jeová chega para você e diz assim, a trindade foi criada em 312, se não me engano, no concílio de Niceia. Até então não havia trindade. Falsa narrativa. Você vai olhar a Bíblia e vai ver, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando você chega na Torre de Babel, desçamos e confundamos a língua dos homens. Já no Antigo Testamento, se você for no Novo Testamento, você vai ver no batismo de Jesus aparecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na bênção apostólica, assim outros textos, como aprendemos na lição sobre João, também aprendemos na lição de apologética. Só falei 2 aqui, meu irmão, não vou me estender muito neste ponto aqui, não. Apenas te dizer que assim existem as falsas narrativas contra Cristo. No caso contra Estevão, sabe o quê? Eles podiam dizer que Estevão era um bêbado, eles podiam dizer que Estevão era um cara que não pagava as suas contas e por isso não tinha autoridade para falar de nada. Não. A única coisa que eles podiam fazer é mais ou menos como, muito mau exemplo, mas como Acabe fez para tomar
A plantação lá vinha do seu, de Nabote. No caso, não quem fez, foi até Jezabel. Pagou uns homens, vamos chegar lá e falaram que Nabote tinha blasfemado, isso por isso mesmo, e mataram Nabote, e acabou tomando aquela vinha e depois pagou um preço alto sobre isso. Então aqueles homens pagaram pessoas para testemunhar algo que não era verdade. Estevão não tinha blasfemado, Estevão estava falando, Estevão mostrou biblicamente, e depois isso ele mostrou, não foi antes, o que Estevão pregava e que eles não gostavam, discutiam, não aparece o texto. O que Estevão falou, o que eles falaram naquele primeiro momento. Aparece eles contratando essas pessoas, Estevão sendo levado à autoridade e dando-se a oportunidade de Estevão de se defender, até que por fim Estevão foi morto. Então, tiveram falsa narrativa contra Jesus, depois que ele morreu, novamente falsa narrativa contra o apóstolo São Paulo, e aqui contra Estevão, e essas narrativas vão continuar acontecendo. Mas você tem que saber que você está com a verdade, com a palavra de Deus. Pedir licença tomar um pouquinho d'água aqui, porque a garganta está bastante seca hoje. Vamos então para o segundo ponto. E como dissemos, essa aqui só tem duas subdivisões. Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história, provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central, apontar para Jesus. Eu vou ler um texto aqui também fora das indicações aqui, mas eu gosto muito desse texto. E gosto dele. Não, pastor, só gosto de um texto? Não, eu gosto da Bíblia toda, meu amado irmão. Mas eu vou explicar por que eu digo o texto. Porque foi lá no seminário, onde eu estudei o seminário, cada aluno do terceiro ou quarto ano tinha que fazer uma pregação pelo menos uma vez. Era como se fosse um estágio, alguma coisa assim, vamos colocar dessa maneira, uma experiência. E eu tive que pregar também. E pregar para alunos que estavam ali formados, pessoas que estavam até... não me lembro se eu preguei no terceiro ou quarto ano, se eu estava no terceiro, tinha gente no quarto já, com um empresário armado comigo, e alguns professores que participavam dessa chamada capela. Eu preguei sobre esse texto, mas vamos lá. Eu vou ler, é um texto um pouco, são 5 versículos, mas eu quero que o mundo entenda bem. Atos 18, a partir de 24. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Aí se faltava alguma coisa. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. E querendo ele passar a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que recebessem o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que, pela graça, criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. É esse o último versículo que eu quero destacar mais, que é o que ele fala aqui no final. O que é apologética cristã? Aí eu volto para a última frase. Ela deve sempre ter um objetivo central, apontar para Jesus Cristo. Apologética não é defesa da minha posição teológica sobre determinado tema teológico. Sou arminiano wesleyano. Creio nesta corrente teológica sobre a certeza da salvação. Creio assim, prego e defendo. Mas não
preciso ficar discutindo com o meu irmão calvinista a ponto de nós batermos de frente e até termos problemas. Às vezes eu vejo debate aí que o irmão fica tão nervoso que às vezes até se ofende um ao outro, não ofender com xingamento, mas fala que o irmão está sendo herege, sei lá o quê, está fugindo da palavra, assim por diante. Então, muito cuidado com isso. E assim, também sou pré-milenista e pré-tribulacionista, creio nisso, estudei, defendo, mas respeito meus irmãos que têm uma ideia diferente. Apologética é defender, pensar na Escritura que Jesus é o Cristo. Estão mostrando para Cristo. Não estou defendendo a minha posição teológica. Estou defendendo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É isso que é a verdadeira apologética. E é o que ele fez no sermão. Quer ver um sermão expositivo? Quer aprender como pregar um sermão expositivo? Leia Atos capítulo número 7. Aqui. Eu vou dizer até para você aqui. Vamos abrir aqui. Pastor, só vou ler? Não, meu marido, não posso ler, porque senão aí acaba o estudo aqui, o tempo, né, que eu tenho limitado. Mas você vai ver. O sumo sacerdote, porventura, é isso assim? E ele começou no versículo 2. No versículo 2, ele vai até falando 53. Aí no 54 eles começaram a ficar nervosos com aquilo que ele estava pregando, porque sabiam que ele estava falando da verdade. No fundo, os hereges sabem que você está falando da verdade. E aí eles ficam nervosos porque não querem aceitar a verdade. E aí ele viu Jesus, a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aí apedrejado, ele morreu, e depois nós vamos ver aqui a oração que ele fez. Então, defesa de Cristo. Agora vamos para corações endurecidos. Nesse ponto esteve a igreja e a igreja que defende sua fé. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre existis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. E aqui é bom falar, nós falamos de preparo de leitura da palavra, de manejar bem a palavra da verdade, mas quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo. Não é a tua boa dialética, não é a tua boa performance em falar, ser um bom orador, não é você, nos tempos de hoje, ser um bom midiático, que vai fazer com que as pessoas verdadeiramente se arrependam dos seus pecados. Deus vai usar aquilo que você tem, ok? Mas quem vai fazer a obra é Ele. Então não é, poxa vida, vamos então. Se fosse assim, meu amado irmão, nós pegaríamos o melhor orador do Brasil, treinaríamos ele e mandaríamos ele na igreja para pregar. Ele vai falar bonito, vai falar bem, vai dar um monte de argumento. Agora, você crê que agora no final para ele prega, faz o apelo, depois pergunta, e você crê nisso? Não creio nisso não, eu estou aqui porque vocês me treinaram, me pagaram para eu fazer um bom discurso aqui. Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Antes de eu pregar a palavra, eu tenho que crer naquilo que eu estou pregando. Tem que crer na palavra de Deus. Tem que anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo, aleluia. Então, eu tenho que passar pela experiência do novo nascimento, o que aconteceu com Estevão em algum momento da sua vida. A Bíblia não fala quando ele se converteu. Veja que o nome dele é de origem grega, provavelmente era um judeu de origem grega que veio a se converter e se transformou em um diácono da igreja porque era um homem de boa reputação e cheio do Espírito Santo. E como falamos na lição passada, poderia se acomodar e ficar apenas servindo as mesas. Mas além de servir as mesas, além de fazer o seu serviço diaconal, ele sabia que havia um chamado: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Esse chamado foi dado só para os pastores? Esse chamado foi dado só para alguém que hoje se chama apóstolo, bispo, sei lá o quê? Não, esse chamado é para toda a igreja de Cristo. Defender a fé é para todos os crentes. Pregar a palavra é para todos os crentes. Vamos aqui para o ponto 3. Estevão e o martírio da igreja. Subdivisão 1. Completando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, versículo 54, que já lemos lá na leitura bíblica em classe, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,56. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas para morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Aleluia. Eu vou ler aqui, meu amado irmão, o texto de segunda-feira de novo. Vamos lá. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora vamos ler este que é tremendo aqui, 21, 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele tinha já falado para aquelas pessoas, ele estava indo para Jerusalém, encontrou com o povo lá, falou que ele ia embora. E ele falava que o Espírito Santo me revela porque o profeta Ágabo pegou a cinta de Paulo e prendeu e disse: ó, vai acontecer isso com esse homem. Paulo não vai para Jerusalém, não. Tu vai ser preso, Paulo, não vai, fica aqui com a gente. Estou parafraseando. Ele disse: não, o que o Espírito Santo me revela de cidade é que me esperam prisões e tribulações. Fico preocupado, meu amado irmão, se você for preso, se você for morto, se você for houverem falsas acusações contra você de uma coisa que você fez. Eu errei. E aí fui preso. Fui morto por causa do meu erro. Então você fez. Agora, por pregar o Evangelho, não. E não pode recuar, não pode parar. Estevão não parou. Provavelmente quando ele começou aquele discurso, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia. Ele sabia que aquele ajuntamento que se fez ali, aquele julgamento, porque, pastor, por que ele sabia? Meu amado irmão, ele conhecia a palavra. Todos aqueles apóstolos, todas aquelas pessoas que vieram conhecer a Cristo sabiam que, não tinha evangelho escrito, mas os apóstolos falavam que o julgamento de Cristo foi errado. Talvez até Estevão possa ter visto, estar presente naquele momento, ainda não convertido, mas saber o que aconteceu com Jesus. Pilatos, Herodes, Caifás, Anás, foi um julgamento político, religioso, para calar Jesus. Então eles sabiam disso. Mas Estevão não parou, não se amedrontou e continuou pregando a palavra de Deus, assim como Paulo. Estou preocupado em morrer. O que vocês estão fazendo, gente? Estão falando o que para mim? Eu estou pronto para morrer por Jesus. Então, eu vou ler, ele chega a dizer, eu vou ler outro texto para você, também bastante importante, que está lá no finalzinho, quando Paulo está... Isso aqui ele escreveu um pouco perto de morrer. Paulo escreveu: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, e você sabe bem esse texto. Acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vida. Ele sabia que ia morrer. Estava triste, estava revoltado. Não. Ele estava alegre por ele encontrar com o Senhor. Nós estudamos na lição, não sei se foi a lição passada, na lição agora passada, que a igreja não procura, ela não está procurando o problema, ela não está correndo atrás de perseguição, ela não está querendo, quer dizer, foi outra lição, duas lições atrás.
Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Não é que não vão procurar perseguição, não vão procurar, vão ficar catando ali para alguém perseguir a gente, depois a gente virar um mártir. Tem gente hoje que é mártir, diz que está sendo perseguido, porque ele procurou coisas fora do Evangelho. Você não está pregando o Evangelho, não está falando de Jesus, está falando de outras coisas, que eu não vou entrar no mérito aqui, que sejam certas ou erradas. E aí começa a ser perseguido por isso. Ah, eu sou mártir da igreja. Não. Mártir é testemunha. A ideia de mártir é ser uma testemunha. Testemunha de Cristo. Testemunha do Evangelho. E agora nós vamos para a outra subdivisão, que é um texto maravilhoso, meu amado irmão. Esse texto é maravilhoso. Não estou falando do texto aqui escrito na lição. É a ideia de onde é o versículo 60 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, na nossa leitura lá introdutória. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com de voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado, tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida, como nós já lemos lá em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Aqui eu vou falar sobre perdão, embora seja também um tema aqui, mas não o principal. Certa vez, eu e o pastor Paulo, acho que era na presbítero, ainda fomos visitar uma pessoa que estava afastada da igreja. Essa pessoa chegou para a gente: não, olha, estou afastada, eu tinha um problema com certas pessoas na igreja. E aí nós citamos para essa pessoa, falamos assim: Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, lá na cruz. Essa pessoa virou para mim e falou: Jesus é Jesus, eu não sou Jesus. Aí eu tive que entrar com a Bíblia aqui mais uma vez. Atos 7:60. Estevão estava sendo apedrejado, por quê? Porque ele roubou, porque ele matou, porque ele adulterou, porque ele traficou, porque ele blasfemou. Não, ele está sendo apedrejado por uma mentira que fizeram contra ele. E ele disse: Senhor, não lhe impute esse pecado. Presta bem atenção, meu amado irmão. O pecado, naquele momento, de estar matando Estevão. Se aqueles homens roubavam e não se arrependeram de roubar, e morreram sem se arrepender, a oração de Estevão não abrangia isto. Se aqueles homens adulteravam e não se arrependeram de adulterar e morreram adulterando, também não abrangia isto. Ou qualquer outro tipo de pecado que eles cometessem. Era o pecado de estar o matando. Ele perdoava e pedia a Deus que perdoasse esse pecado. Ele diz aqui no final: figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido e se sacrifica por ele. Eu sempre falo desse texto, né? Já estudamos aqui na escola americana. Quando ele morre, as suas vestes, as vestes das pessoas, melhor dizendo, que estavam matando na roupa toda, sobre roupa, né? Eram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Isso significava que este Saulo de Tarso estava dizendo: ok, estou concordando com a morte deste homem. Talvez aquelas últimas palavras, e nós estamos falando talvez porque nós estamos aqui numa conjecturação, nós estamos falando que a Bíblia afirma, alguma vez Paulo, né, afirmou isso depois nas suas cartas, mas talvez aquelas palavras que ele ouviu da boca de Estevão, aquele perdão, tenham o impactado também no momento em que o Senhor aparece a ele e fala aquelas palavras, talvez ele tenha lembrado de tudo aquilo e veio entregar a sua vida a Cristo. Então veja que o cristão, ele deve dar testemunho. Eu já falei isso, acho que falei semana passada, falei na pregação agora domingo na igreja, fico falando sempre. A vida cristã tem começo, meio e fim. E você tem que começar bem, estar bem e terminar bem. Não é começar bem e dizer: você já está salvo, então faz o que você quiser, porque isso aí nós não cremos dessa maneira. Então, ele terminou bem, perdoando, terminou
através daquele seu ato, glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a conclusão da lição de hoje. Estevão, dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento, nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai ter as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Aí eu volto para o título da lição. Qual é o título da lição de hoje, pastor? Vamos lá, vou voltar para você. Uma igreja que se arrisca. A igreja não pode se virar um trabalho social. Se reúne ali, vamos se encontrar. Um Rotary Club, as pessoas se encontram para se ver em determinadas datas, final de semana, se divertir, conversar, trocar ideias. A igreja não é um grupo político que se encontra para ver qual posição vai assumir e faz as suas convenções, os seus encontros para discutir estratégias políticas. Não. A igreja, como estudamos na semana passada, mais ou menos, é um organismo. A igreja é o corpo de Cristo. E se Cristo padeceu, eu vou ler mais um texto para você para encerrar a lição de hoje, um texto que eu preguei recentemente na igreja. Vamos lá. Agora eu termino, né? Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro. Não, a primeira não, a segunda. Segunda, não, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Aí eu falei na igreja, pastor, eu quero ser igual a Jesus, eu quero curar o cego de nascença, aleluia. Pastor, eu quero ser igual a Jesus, eu quero orar para um homem que está morto há 4 dias e levantar, aleluia. Eu quero multiplicar 5 pães, 2 peixinhos e alimentar 10 mil pessoas, glória a Deus. Quero transformar água em vinho, louvado seja o nome do Senhor. Agora, Cristo também padeceu para deixar o exemplo para nós. Quer padecer por Cristo? Pastor, não, essa aí eu estou fora. Essa aí não. Então, uma coisa não pode excluir a outra. Você não vai morrer para salvar a humanidade, porque Cristo morreu e nenhum sacrifício de nenhum homem será satisfeito. Nem o teu sacrifício, nem se esteve morrendo, é um sacrifício para salvar a humanidade. Ele se sacrificou porque ele era o salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro e queria levar este evangelho pagando o preço que tivesse que pagar. E esse tem que ser o exemplo que a igreja deve seguir hoje, pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. Deus possa abençoar os amados irmãos. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, na lição de número 10, a expansão da igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.